Glória a Deus, glória a Deus. Dose de palavras nesta manhã tão linda, maravilhosa que o Senhor nos fez. Glória a Deus, meu irmão, você é muito bem-vindo, minha irmã, para estar conosco nesse tempo. Nós estamos hoje ao ar livre, amém, glória a Deus. Este é o dia que o Senhor Deus fez e nós temos que realmente observar a natureza, dando honra e dando glória a esse Deus que é lindo, né, irmãos? Glória a Deus. Em dose de palavras nesta manhã, nós vamos ler no livro de Marcos, no capítulo 4, aonde Jesus acalma uma tempestade, que diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. E o despertaram e o disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuindo de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Glória a Deus. Ah, que Deus lindo é esse que nós temos, né? Nós temos um Deus maravilhoso. E nós vamos ver por versículos essa passagem que é maravilhosa, que está dizendo que já estava tarde. A Bíblia diz assim no versículo 35, já sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Sabe, irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela tem grandes ensinamentos para as nossas vidas. O Senhor trouxe um comando para os discípulos. Viu? Eu quero que vocês passem para outra margem. Eu quero que vocês saiam desse ciclo e vocês entrem em outro ciclo. Irmãos, uma palavra para mim e para você nesta manhã. Como está a sua vida? Sabe, Deus quer que nós venhamos nos levantar, naquele dia sendo já tarde. Quantas vezes nós estamos no mesmo problema há muito tempo, Sabe, Deus quer que nós venhamos nos levantar, porque você tem potencial para se levantar, para olhar para Jesus. Você tem a bússola, que é a palavra de Deus, nas tuas mãos, para passar, para sair desse ciclo onde você está e para realmente encontrar o novo do Senhor. Deus tem coisas grandes e firmes que nós ainda não sabemos, e nós precisamos entender qual é o chamado do Senhor, qual é a ordem do Senhor para as nossas vidas. A palavra de Deus diz assim, que os discípulos despediram a multidão e eles se levantaram. Jesus já estava no barco e eles levaram Jesus no barco com eles. Sabe, quando nós vamos passar de um lado para o outro, de um ciclo para o outro, nós precisamos levar Jesus no barco conosco. Nós precisamos realmente estar com o Senhor no barco. A Bíblia vai dizer assim no versículo 37, ora, um grande temporal de ventos e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já se encheu-se de água o barco. Sabe, irmãos, nós estamos no mundo. A palavra de Deus diz assim, que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Como está o teu ânimo para mudar o ciclo? Como está o teu ânimo para se levantar e para continuar a prosseguir? Nós estamos num período realmente difícil das nossas vidas, com esse vírus, com essa pandemia, mas nós vamos ter que nos levantar novamente, nós vamos ter que sair desse ciclo para ir para outro ciclo, e muitas vezes vamos passar sim por temporal, por tempestades, por situações, e esses temporais, essa tempestade, ela vai realmente mostrar um quadro realmente ali de provações que nós passamos. Se você for ler, eu quero até ler o livro de Mateus, no capítulo 7, que vai dizer assim, das duas casas, a casa que é edificada na rocha e a casa que é edificada na areia. Há bastante vento aqui, mas nós vamos lá. Mateus 7,25, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz assim, 7,25, e caiu a chuva, transbordaram os ventos, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada na rocha. A tempestade vai simbolizar muitas vezes as tribulações que nós passamos, as dificuldades, mas a casa que está edificada na rocha, a rocha é Jesus.
Os discípulos foram muito, né, tiveram muita sabedoria para levar Jesus com eles. Você tem essa sabedoria de levar Jesus com você aonde você estiver, passando provações que você for passar? A tua casa está realmente edificada na rocha? Aconteceu realmente algo perigoso ali, porque se nós passarmos por tempestade, por situações, não estivermos edificados na rocha, a água realmente vai entrar. E foi o que aconteceu, irmãos. Olha só o que aconteceu. O 37 diz assim: e levantou-se grande temporal de vento. Quais são os temporais de vento que você está enfrentando? As ondas se arremessaram contra o barco, de modo que eu mesmo já estava sem encher. Olha o que acontece. Começou a ouvir as ondas sobre o barco, e a tempestade caindo, e de repente o barco começa a ficar cheio daquela água. E aí os discípulos começaram a ficar desesperados. Porque, irmãos, não é o barco na água que vai afundar, mas é a água que entra dentro do barco que afunda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós não podemos deixar as águas entrar dentro do barco, porque senão vai afundar. Nós não podemos deixar o manancial de águas vivas e deixar realmente a nossa vida sendo levada. O Senhor precisa estar no nosso barco. O Senhor precisa realmente ser o primeiro realmente das nossas vidas. Nós temos que enxergar Jesus em qualquer situação realmente que nós passamos. A Bíblia diz que os discípulos, eles ficam assustados, atemorizados, porque eles não sabiam o que fazer. Mas a Bíblia também mostra, irmãos, uma coisa maravilhosa. Jesus estava no barco, e a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco. Olha que contraste, né? Jesus dormindo, a Bíblia ainda fala num travesseiro no barco. Olha, Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Que coisa linda! Jesus estava tranquilo, a tempestade caindo, ele estava tranquilo. Por quê? Porque ele é o Senhor das nossas vidas. Jesus estava ali ensinando os discípulos que quando ele está no barco, nada vai acontecer. Nada vai acontecer na nossa mente. Nós precisamos estar com a nossa mente focadas no Senhor, no Senhor. A Bíblia diz assim que eles despertaram Jesus e eles fizeram uma pergunta para Jesus. Mestre, mestre, eu imagino eles sacudindo Jesus e dizendo: mestre, mestre, não te importa que perecemos? Irmãos, como assim? Que oração é essa muitas vezes que nós mesmos fazemos quando alguma coisa não vai bem nas nossas vidas, e nós muitas vezes achamos que Deus não está se importando, que Deus está realmente dormindo e que não está nem aí. Meu irmão, minha irmã, Jesus estava dormindo como homem físico, mas como Deus, ele estava muito acordado, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. É isso que ele faz nas nossas vidas. Você não precisa ficar preocupada, desesperada. Precisamos ficar preocupadas, desesperadas assim, em ter ele conosco, em ter ele na nossa mente, em ter ele no nosso coração. Sabe, a nossa mente tem que estar focada no Senhor. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Como vai a sua vida com Deus? Como vai a sua vida nessa pandemia? Como vai a sua vida com Deus nessa situação de quarentena que nós estamos vivendo? Olhando para Jesus, ele é o autor e consumador. Viu? Nada foge do comando do Senhor. Nada foge. Se tudo isso está acontecendo, Deus tem um plano, Deus tem um comando para tudo isso. E logo mais o sol vai voltar a brilhar. E logo mais tudo isso vai passar, porque é o comando dele. Nós temos que continuar gerando isso, declarando, profetizando, falando que o sol vai voltar a brilhar, que tudo vai passar e vai passar mesmo para a glória de Deus. Os discípulos começaram a falar: mas como assim? Como assim o Senhor não se importa? Deus se importa comigo, meu irmão. Deus se importa com você. Deus se importa tanto que ele enviou a Jesus para morrer por mim e para morrer por você. Sabe como? Sendo nós ainda pecadores. Que eu e você realmente possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Ele vai acrescentar, ele prometeu na sua palavra, as outras coisas ele acrescenta. Os discípulos estavam com medo da vida deles ali, de morrer, por causa que o barco poderia afundar, mas a palavra de Deus diz assim: e ele despertando, ele repreende o vento e ele acalma o mar, e ele fala: acalma-te, mar, acalma-te, vento se aquieta, e houve uma grande bonança. Olha só. Mas sabe, consumado é já nas nossas vidas, a bênção é a vitória. Quando Jesus vai para o Calvário e ele na cruz, ele declara: consumado é. Nós temos que
deixar isso ficar bem grandão na nossa mente. Consumado é o que? A nossa vitória. Nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus nos diz, mas nós precisamos gerar isso, profetizar com a nossa boca isso, declarar, colocar as armaduras do Senhor. Quantos já não estão com as armaduras? Quantos já não conseguem enxergar quem é Deus? Quem é Deus? Que nós possamos, irmãos, olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor fala para eles, o Senhor traz uma repreensão para eles. Viu? Por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé? Pega essa palavra. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas você não tem fé para saber que isso vai passar? Vai passar. Vai passar, o sol vai voltar a brilhar na tua vida, na tua casa, na tua família. Sabe, nós passamos por momentos difíceis para que o Senhor nos mostre realmente a glória dEle, a grandeza dEle sobre as nossas vidas. E sabe o que os discípulos aprenderam? A Bíblia diz assim no versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Jesus, o único e perfeito Filho de Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é o nosso Salvador, Ele é o amado das nossas almas. E nós somos o templo do Espírito dele. Que eu e você, meus irmãos, possamos realmente declarar a soberania do Senhor sobre as nossas vidas. As tempestades vêm, as coisas difíceis vêm sobre as nossas vidas, mas Ele disse para mim e Ele disse para você que crê, viu? No mundo vocês vão ter aflições, mas tenha bom ânimo, se levante, entenda que nós temos um Deus que é real, um Deus que é soberano sobre as nossas vidas. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Não deixe as águas estarem dentro do seu barco para afundar o seu barco. Não deixe as tribulações, as perseguições, as lutas, as dificuldades atrapalharem você de ter uma vida realmente plena com o Senhor. Sabe, o Senhor diz assim, clama a mim, que eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Os discípulos estavam temerosos, os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam naquela situação que muitas vezes nós também passamos, que muitas vezes nós também declaramos e falamos, Senhor, o Senhor não se importa comigo, mas Ele se importa sim, Ele se importa sim. Que você nesta manhã maravilhosa, nessa manhã linda, possa receber a presença, a glória e o favor do Senhor na sua vida. Nós não estamos jogados, não, nós estamos nas palmas das mãos do Senhor. Ele tem cuidado de nós, Ele é o amor da nossa vida. Amém, irmãos? Que você possa ficar com essa palavra, de dose de palavra nesta manhã. Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, cada filho teu, cada filha tua, Senhor, que estará ouvindo, assistindo, Senhor, esta dose de palavras. Renova as forças, enche, Pai, com a tua unção, com a tua glória, meu Deus. Faz tua obra de milagre, Senhor, e abençoa de uma maneira especial, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Dose de palavras.